Muito bem, pessoal, está começando mais um podcast Futebol Inglês desse dia de 16 de outubro de 2019. Mais um podcast atrasado para vocês, mas está no ar. E junto comigo está ele, Pedro Bregagnoli. Fala, José, isso aí, estamos de volta atrasado, mas novamente a gente tem uma boa desculpa, né? Rodada de eliminatórias da Eurocopa, que ainda não acabou, mas as equipes aí do Reino Unido já jogaram, só tem uma jogando hoje, a gente vai falar durante aí o podcast, mas o importante é que nós estamos aqui mais uma vez. É isso aí. Vamos começar então falando a gente vai falar hoje da quinta divisão, da quarta e da terceira, né? As outras, a Championship e a Premier League não teve rodada devido à data FIFA, né? Já que tivemos, como o Pedro bem disse, as eliminatórias da Eurocopa aí com as seleções em campo. Então, vamos começar falando das seleções. Vamos começar falando das seleções que nós tivemos alguns placares aí bem longos aí, né? Tivemos a Escócia copiando a Inglaterra, vencendo por 6-0. Vamos começar falando dessa vitória da Escócia, que já era, assim, já se sabia que a Escócia ia vencer o jogo. Agora, quanto seria o placar, né, Pedro? Já que a seleção de San Marino é bem fraquinha, né? A Escócia 6, San Marino 0. Perder para San Marino não dá, né? A gente sabe que a fase da seleção escocesa é bem ruim, né? A Escócia está no grupo I das eliminatórias da Eurocopa, já está eliminada, né? Porque restam 2 rodadas. A Bélgica tem 24 pontos, não perdeu nenhum jogo, venceu seus 8 compromissos até aqui, aliás. E a Rússia tem 21, perdeu apenas um jogo. Então, a Escócia com 9 pontos já está fora, praticamente acabou. Praticamente não, já acabou para os escoceses. Então, ganhar de San Marino, que perdeu todos os jogos, era questão de honra, né? San Marino não fez nenhum gol, tomou 43 nessas eliminatórias na Euro, ou seja, é um time praticamente amador. É como se os ouvintes do podcast montassem o time e fossem lá enfrentar os gigantes europeus. E aí no jogo, logo com 12 minutos, o John McGinn, né, do Aston Villa, marcou o primeiro gol, e ele fez um hat-trick, José, ainda no primeiro tempo, né? Fez aos 27 e depois aos 46. John McGinn, destaque aí, jogador de 24 anos do Aston Villa, jogou ali no meio campo e fez aí os 3 gols do primeiro tempo. Na segunda etapa, claro, a Escócia tentando dar um agrado para sua torcida nessa má fase, continuou em cima, e aí o Shankland, o Stuart Findlay e o Stuart Armstrong marcaram os outros 3 gols. 3 vira, 3 acaba, 6-0 para os escoceses, como falei, já eliminados, mas pelo menos dando uma alegria ao torcedor. É isso aí. Já no grupo da Inglaterra, até dá para destacar, né? Não faz parte exatamente do futebol do Reino Unido, mas é bacana a campanha do Kosovo, né? Nesse grupo A, onde está a Inglaterra, né? Porque o Kosovo é uma seleção relativamente jovem, né? Há pouco tempo aí entrou para a UEFA, para a FIFA e tudo mais, e tá com 11 pontos ali na terceira colocação e pode, né? Tem uma boa possibilidade até de conseguir a classificação, né? Que seria bem bacana, né, a seleção do Kosovo na Eurocopa. Mas a Inglaterra venceu sem dificuldades a seleção da Bulgária, né, que não conseguiu vencer nenhum jogo nessa fase de grupo. Dá uma comentada, Pedro. Goleadaça da Inglaterra e merecida por conta de tudo que a gente viu que aconteceu, né, contra o Tyrone Mings, o jovem lateral zagueiro do Aston Villa, estreava pela Inglaterra. E teve uma polêmica antes do jogo, em entrevistas, a Inglaterra ameaçou deixar o campo caso houvesse injúrias raciais contra os seus jogadores, e aconteceu. Aconteceu contra o Tyrone Mings, a torcida da Bulgária fez sinais nazistas, imitou macacos, aquele protocolo todo que os racistas idiotas fazem, né, José? Infelizmente. E quando o sistema de som do estádio pediu para que aqueles gestos, para que aquele racismo parasse, os torcedores búlgaros vaiaram, né, o anúncio no sistema de som. Então, 6-0 foi pouco. Deveria ter sido muito mais para que esse tipo de atitude não se repita, né, no futebol. É um absurdo. O racismo em 2020 ainda fazer parte do futebol. Falando do jogo, da bola, a Inglaterra não teve dificuldades, né, 6-0. Nesse caso aqui, o primeiro tempo terminou 4-0 para os ingleses. Rashford, Barkley 2 vezes e Sterling fizeram no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Sterling fez mais um. E já no finalzinho, o Harry Kane deixou o dele
marcando aí o 6º gol. Os ingleses que não se garantiram, né, por conta dos resultados, já que a República Tcheca e o Kosovo ainda têm chances de classificação. Você falava aí do Kosovo, né, José? O Kosovo restam 2 rodadas para o final desse grupo aqui, e o Kosovo pega a República Tcheca na próxima rodada e a Inglaterra na última. E aí, o Kosovo tem hoje 11 pontos, a Inglaterra lidera com 15 e a República Tcheca tem só 12. Então, depende apenas das suas próprias pernas aí a seleção do Kosovo para se classificar. E não está difícil, né? A República Tcheca, é claro, é uma seleção mais tradicional, mais forte, jogará em casa contra o Kosovo, mas quem sabe, tudo pode acontecer, né? Fechará a participação recebendo a Inglaterra também na última rodada, quando a República Tcheca vai visitar a Bulgária. Então, quem sabe aí um empate contra a República Tcheca na rodada 9, e aí uma vitória diante da Inglaterra e torcer para uma derrota dos tchecos aí, ou até outro empate contra os búlgaros. Por que não? Dá para Kosovo sonhar. E os ingleses dependem apenas de uma vitóriazinha contra Montenegro na próxima data FIFA, que será em novembro, para poder, Montenegro que não venceu também até agora na competição, praticamente classificado da Inglaterra, né? Podemos dizer assim. É isso aí, verdade, né? Bem complicado mesmo aí da seleção da Inglaterra não se classificar. Talvez tenha alguma mudança ali de quem pode ser o primeiro ou o segundo colocado, mas a Inglaterra tá muito bem aí, muito bem acertada para poder se classificar para a Eurocopa. Bom, as outras seleções, a Irlanda empatou com a seleção da Geórgia por 0-0 e a País de Gales também empatou, né? 1-1 fora de casa com a seleção da Eslováquia. Pedro, placares um pouco decepcionantes ou você acha que foram placares justos? Decepcionante, né? O País de Gales jogou 2 vezes nessa data FIFA, fez 1-1 com a Eslováquia fora de casa, aí um bom resultado, né? Porque a Eslováquia está na frente do País de Gales. O ideal seria, claro, ter vencido, mas conseguiu um ponto fora de casa, é bom. Só que depois recebeu a Croácia em casa na última rodada, saiu perdendo, o Bale fez o gol do empate, ainda aí no primeiro tempo foram os 2 gols, né? O Vlasic fez o gol dos croatas logo no começo do jogo, e nos acréscimos do primeiro tempo o Gareth Bale fez o gol. A Inglaterra que não conseguiu colocar em campo o Aaron Ramsey, ele foi convocado, mas não conseguiu estar à disposição. O Ramsey que é um caso à parte na seleção inglesa, ele não tem conseguido jogar galesa, ele não tem conseguido jogar pela seleção galesa nas últimas datas FIFA, ele está sempre contundido. Então, quando ele foi convocado, se apresentou, houve uma expectativa de que ele pudesse jogar ao lado do Bale e do Daniel James, aí os 2 hoje craques da seleção galesa, que não tem o Brooks, do Bournemouth, machucado, e o Harry Wilson, do Liverpool, também do Bournemouth, ficou no banco, entrou só no segundo tempo. Mas, enfim, foi um resultado que acabou sendo, esse sim, ruim, porque empatou em casa. É claro que a Croácia é a líder do grupo, mas empatar em casa não é bom. Agora, os croatas têm 14 pontos, os húngaros têm 12, estão na segunda colocação. A Hungria venceu o Azerbaijão, né, dia 13. A Eslováquia tem 10, Gales tem 8, Azerbaijão só 1. E aí, como fica essa situação? Na próxima rodada, País de Gales visita o Azerbaijão e a Croácia recebe a Eslováquia, precisando vencer para se garantir matematicamente. E aí, uma vitória pode colocar País de Gales na briga, já que a Hungria folga na próxima rodada. E aí, na última rodada, País de Gales recebe a Hungria, José. Olha aí. E a Eslováquia visita o Azerbaijão, recebe o Azerbaijão, a Croácia não joga mais. Então, se os croatas fizerem o seu papel e vencerem a Eslováquia, e o País de Gales vencer a Hungria e o Azerbaijão, aí tem que contar 3 pontos, o País de Gales pode sim estar na próxima Eurocopa. Vamos torcer para isso, hein, José? Vamos torcer para que o País de Gales consiga pelo menos esse segundo lugar do grupo aí e avance rumo à Eurocopa 2020. E quem sabe fazer uma campanha boa como fez na última, né, Eurocopa, né? Então seria bem bacana. O País de Gales chegou na Eurocopa de 2016, se eu não me engano, nas semifinais, né? Então foi muito bacana, né, cara? Então vamos ver o que pode acontecer com a seleção de País de Gales. Pode falar, Pedro. Falou da Irlanda, né? A Irlanda jogou contra a Geórgia no dia 12, empatou, né, em 0-0 fora de casa. A Geórgia tem 8 pontos na competição. Era um resultado para os irlandeses vencerem, e aí estariam hoje na liderança do grupo.
E agora, nesse momento, a Irlanda está jogando com a Suíça e perdendo fora de casa por 1-0. Restarão aí apenas 2 rodadas, porém, para os irlandeses, apenas mais um jogo contra a líder Dinamarca. Então, se perder hoje, a Irlanda pode ir no máximo a 15 pontos e já os suíços podem ir a 16, e aí a Irlanda ficaria de fora da Eurocopa. Vai ter que torcer, se não pontuar hoje, vai ter que torcer por uma combinação de resultados. O jogo já está no segundo tempo lá. Muito bem. Vamos então continuar falando agora do futebol de clubes, né? Vamos falar da National League, que teve vários jogos adiados, né, Pedro? Me conta um pouquinho melhor o que aconteceu para esses jogos terem sido adiados. Porque lá no Reino Unido chove muito, né? A gente sabe, tem uma brincadeira aí com a Manchester, por exemplo, Londres, que chove bastante. E então aconteceu de chover, começou a chover lá agora, já passou o verão, né? Já estamos chegando mais próximo do final do ano. E aí chove e os gramados, principalmente dessas divisões inferiores, né? Eles não aguentam. E a chuva e tudo mais ficam em condições impraticáveis. Então nós tivemos aí 4 jogos adiados. Um deles foi o Wrexham e Chesterfield, o galês Wrexham, porque ele estava jogando pela Challenge Cup, né, que é uma competição entre as equipes do Reino Unido. Aí a gente pode até falar mais dela no futuro. O jogo contra o Chesterfield foi adiado, jogou contra o Patrick Thistle, sub-21 da Escócia, venceu por 2-1, e nesse momento o Wrexham entra em campo para fazer esse jogo adiado contra o Chesterfield. O jogo já está no segundo tempo, 15 do segundo tempo, perdendo em casa, infelizmente, por 1-0 o Wrexham, que se perder termina a rodada na zona de rebaixamento. Muito bem. Também tivemos os times líderes do campeonato sendo derrotados, né? O Halifax foi derrotado nessa rodada para a equipe do Boreham Wood, 2-0 em casa, né? Derrota sofrida. E o Yeovil perdeu também em casa para a equipe do Harrogate, né? 2-1. Pedrão, dá uma comentada nesse jogo do Halifax que eu comento o jogo do Yeovil. É aquela situação, né? Nas divisões inferiores da Inglaterra, tudo pode acontecer, as coisas mudam rapidamente. Com gols de Tom Champion e Adam McDonnell, um no primeiro e outro no segundo tempo, o Boreham Wood venceu o Halifax, líder da competição ao lado do Bromley, com 32 pontos, e subiu aí um pouquinho na tabela. Hoje depois dessa vitória, alcançou a 11ª colocação, já com chances de brigar por acesso aí também pelos playoffs, né? Uma boa vitória para o time do Boreham Wood, e uma vitória que acabou não sendo tão ruim para o Halifax, porque os adversários, como a gente já falou, perderam também e ele se manteve na liderança. É isso aí, já no jogo entre Yeovil e Harrogate, cara, queria destacar o escudo muito bonito do Harrogate, né, cara? Para quem tiver aí, dá uma pesquisada, Harrogate Town, que escudo bonito, cara. Meu Deus, fiquei apaixonado por esse escudo. Mas vamos lá, o jogo aconteceu muito mais no segundo tempo, né? Onde a bola realmente começou a entrar. Então, aos 71 minutos, o Kiernan abriu o placar para o Harrogate. Pouquíssimos minutos depois, o atacante Muddle fez o segundo gol. E lá no finalzinho, o Murphy, né, aos 46 do segundo tempo, descontou para o Yeovil, né? Então, ficou por isso mesmo, 2-1 para o Harrogate. Um público lá de mais de 3.000 torcedores que estavam lá no Rush Park Stadium, né? E viram o Yeovil perder a oportunidade de ultrapassar o Halifax, já que o Halifax, como o Pedro disse, foi derrotado. Sendo assim, a equipe chegaria aos 34 pontos, né, e seria líder até com 2 pontos de diferença, mas coisa que acabou não acontecendo, né? Então fica aí a situação complicada aí para o Yeovil, mas quem sabe nas próximas rodadas a equipe consiga recuperar esses pontos perdidos em casa pela National League, né? Então, essa foi a National League. Nós temos a seguinte classificação: Halifax é o líder com 32 pontos. Bromley ainda tem um jogo para jogar, né? O Bromley acabou sendo derrotado, né, Pedro? Apesar de ter um jogo a menos, não foi devido a essas chuvas, né? Foi devido a realmente alguma rodada atrasada em outras rodadas, né? Mas a equipe perdeu fora de casa para o Solihull Moors, né?
Perdeu sim para o Solihull Moors, um resultado... Solihull Moors é uma equipe muito forte, a gente tem falado pouco dela aqui, né, José? Mas é uma equipe que está, por exemplo, viva ainda na Challenge Cup, vai jogar contra o Sub-21 do Rangers no dia 26 para definir uma vaga na quinta fase e venceu aí o Bromley, né, dentro dos seus domínios, chegou a abrir 2-0, Gavin Gunning e o Daniel Wright fizeram os gols, e aí o Bromley só conseguiu o empate já aos 95 minutos de jogo, né, aos 50 para nós aqui do Brasil, não chegou perto da vitória, nem de virar o jogo sequer, e o Solihull Moors conseguiu essa vitória importante, chegou aí à sexta colocação, 2 vitórias seguidas, 27 pontos, uma boa temporada do Solihull Moors até aqui. É isso aí. Bom, então essa é a tabela do campeonato da quinta divisão, a National League. Halifax é o líder, Bromley é o segundo, Yeovil é o terceiro, Notts County está lá em quinto, Solihull Moors é o sexto. A gente vê mais várias equipes tradicionalíssimas ali do futebol inglês. O Dagenham é o 12º, o Hartlepool é o 15º. Temos o Wrexham, que está quase na zona de rebaixamento, com 16 lá na 20ª colocação. O Chesterfield está na 22ª colocação com 15 pontos. E vamos ver o que pode acontecer aí nas próximas rodadas da National League. Agora, pulando para a Football League, vamos falar da League 2, né, a quarta divisão. Nós também tivemos alguns jogos interessantes, né? Tivemos a goleada do Mansfield contra a equipe do Oldham. Pedro, dá uma comentada nesse jogo. José, esse jogo entre Mansfield e Oldham Athletic foi muito curioso, porque, ó, se liga, o Maynard fez 2 gols, abriu 2-0 para o Mansfield, aos 31 e aos 34 minutos. Um minuto antes do segundo gol, o Felipe Moraes tomou o cartão amarelo por uma falta, normal, de jogo. Aí, aos 37, ainda do primeiro tempo, o Thomas Eggert foi expulso. E o Felipe Moraes foi fazer o quê? Já tendo cartão amarelo, foi reclamar com a arbitragem, tomou o segundo cartão e foi expulso, deixando seu time com 2 a menos. Bravamente, o Thomas Hammer ainda conseguiu diminuir o jogo para o Oldham Athletic, mas aí o Maynard, naquela noite inspiradíssima, fez o terceiro gol, fez o seu hat-trick ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o time do Mansfield Town conseguiu ainda fazer mais 3 gols, naquele esquema 3 vira, 3 acaba. O David Weather fez contra, aí o Afolayan fez o 5º gol e o Jimmy Knowles o 6º gol, terminando aí a humilhação do Mansfield para cima da equipe do Oldham Athletic, que geralmente a equipe fica com 1 a menos, já se complica, né, José? Imagina com 2. E imagina o Oldham, que está lá embaixo na competição. É verdade, né, cara? Situação complicada do Oldham, que faz uma campanha bem ruinzinha, né? O campeonato está quase na zona de rebaixamento, né? E Bonzinho. realmente faz uma coisinha bem complicada. Mas, enfim, vamos continuar falando aqui da League 2, que nós também tivemos o Crew. O Crew é o novo líder da competição. Venceu nessa rodada a equipe do Carlisle fora de casa. E que resultado, né? 4-2 fora de casa. Um belo jogão, né, Pedro? Jogaço. O Carlisle é um time que tá lá embaixo, né? E o Crew precisava dessa vitória. E apesar de estar lá embaixo, o Carlisle, dentro dos seus domínios, é uma equipe que costuma jogar bem, né? Vem de 2 derrotas agora, são 2 derrotas seguidas, mas venceu recentemente o próprio Oldham Athletic. Então, tenta uma reação na competição Carlisle, hoje o 20º colocado. Mas o Crew não quis saber de conversa. Nick Hunt e Daniel Powell, logo no primeiro tempo, fizeram 2-0. Aí depois, o Carlisle chegou a empatar, né? Confirmando aí o que eu acabei de falar, que dentro de casa é difícil ganhar do Carlisle. Alan Hope e Chrissy Elliott fizeram os gols de empate. Isso aos 59 e aos 64 do segundo tempo. Quase no finalzinho, faltando 10 para acabar, o Chris Porter fez o terceiro gol e o Gethin Jones deu números finais ao jogo, 4-2 para o Crew, novo líder da competição. Belíssima vitória. É verdade. O Bradford afunda a equipe do Morecambe lá na zona de rebaixamento. O Morecambe, que em 13 jogos tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, empatou uma e perdeu 4. Realmente uma situação extremamente complicada da equipe do Morecambe, que sempre tá naquela situação, né? Sempre
realmente fica ali na parte de baixo da tabela, sofrendo bastante. Maury Camby, que já foi aí, chegou a ser comprado por um brasileiro, depois ele sumiu, uma loucura aconteceu. E realmente uma situação complicada da equipe do Maury Camby, né, nesse campeonato. Bom, se o Pedro não tiver nada para falar sobre o Maury Camby, vamos falar da Ligue 1. Ligue 1 aí que teve rodada também. Nós tivemos o Wimbledon, do tradicional Wimbledon, vencendo fora de casa, né? A equipe emplacou aí 2 vitórias consecutivas e conseguiu dar uma boa respirada nesse campeonato, tá quase ali saindo da zona de rebaixamento. Venceu a equipe do Southend por 4-1. Pedro, dá uma comentada nesse jogo e não esquece de desmutar o teu microfone. Agora tá desmutado, José. Pois é, cara, duelo de desesperados aí, o Wimbledon na zona de rebaixamento, o Southend também, né? Estão à frente aí só do Bolton, as duas equipes, Bolton que tem menos 8 pontos. E aí, é hora de fazer resultado, né? Já vinha de uma vitória o Wimbledon contra o Rockdale, né, por 3-2 em casa, e agora fora de casa contra um time que tá pior do que ele na competição, era hora de vencer, e venceu bem. O Marcus Forss fez logo no comecinho do jogo, com 11 minutos, já estava 2-0. Aí o Dieng, 1 minuto depois, diminuiu 2-1. Já na segunda etapa, no comecinho do segundo tempo, o próprio Marcus Forss fez mais um hat-trick. E aí o Ryan Delaney deu, aí faltando 15 minutos para acabar, deu números finais ao jogo. 4-1 para o Wimbledon, que já tem 9 pontos, ainda está na zona de rebaixamento, mas é bom. O Accrington, que está com 11 e vem de 2 jogos sem vitória, e o rival do Wimbledon, o MK Dons, que vem de 5 derrotas consecutivas, abrir os olhos, né? O Wimbledon está com 9 pontos, Accrington Stanley tem 11 e o MK Dons tem só 12 pontos. Então teremos aí rivais, José, brigando contra o rebaixamento, né? É verdade, muito bacana, né, cara? Como é que tá essa disputa dentro do campeonato com os rivais, vai apimentar mesmo a situação. Bom, e o Portsmouth, que tinha até empolgado aí com 2 vitórias consecutivas, né? Quem sabe seria a hora de embalar, sofreu aí um baque aí nessa recuperação, empatando em casa com a equipe do Gillingham, né? Que tá ali bem pertinho, né? Tá em 15º colocado. Pro Gillingham, um bom resultado, mas pro Portsmouth deu uma decepcionada nos torcedores, né, Pedro? Decepcionou, porque poderia ter chegado aí, passado o próprio Gillingham na tabela. Hoje estaria aí entre a 12ª, 13ª colocação ali, dependendo do saldo. Agora eu não consigo fazer de cabeça, mas mais ou menos ali. E acabou ficando na 17ª colocação, uma posição muito incômoda do Portsmouth, e um resultado pior ainda, porque empatou dentro de casa. Empatar dentro de casa no Fratton Park nunca é um bom resultado. O torcedor do Portsmouth, esperançoso, cobra. Esperava que o time voltasse à Championship nessa temporada, mas pelo jeito não vai rolar, né, José? A não ser que comece aí uma reação à la Aston Villa na última rodada, né? Que a equipe conseguiu uma recuperação gigantesca. Realmente o Portsmouth deve ficar nessa Ligue 1 nessa temporada, né? Mas tudo que a gente fala aqui acontece o contrário. Então vai que isso seja um sinal aí de que o Portsmouth vai se recuperar no campeonato, né? Vamos ver o que pode acontecer. Pimenteira, né? Bom, Fala o aí MK... que a Chapecoense e o Avaí não vão cair na Série A, José, por favor. Cara, eu acho que nem isso, nem a zica do podcast Futebol Inglês ajuda esses times aí, cara. Mas aí, o MK Dons, cara, teve a sua 5ª derrota consecutiva. A equipe tava lá na parte de cima da tabela e de repente as derrotas começaram a acontecer. Situação complicada pro MK Dons, né, Pedro? Complicadíssima. E a gente vem falando, o José, sobre MK Dons, o Wimbledon. Em breve nós vamos soltar, né, um episódio especial no YouTube contando a história dessa rivalidade, por que essas duas equipes se odeiam. E pois é, 12 jogos, 4 vitórias lá no comecinho, inclusive uma contra o Wimbledon, rival. E daí para frente, muitas derrotas, já são 5 nas últimas rodadas, né? 5 derrotas consecutivas. Realmente o MK Dons precisa abrir os olhos. Uma equipe que tem um estádio bonito, grande, tem um investimento até bom para os padrões aí de League 1, League 2, pode estar voltando para a League 2 se não abrir os olhos.
E aí o seu grande rival, como eu falei, o Wimbledon, tá doido para sair da zona de rebaixamento e colocar o Milton Keynes lá. Vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, essa League One, ela tem a seguinte classificação: o Ipswich, mais líder do que nunca, 4 vitórias consecutivas, é o líder com 27 pontos, mesmo com um jogo a menos ali que o segundo, terceiro e quarto colocado. Olha só que campanha boa do Ipswich. O Wycombe é o segundo colocado, tem 23 pontos. Nessa rodada empatou com o Peterborough. O próprio Peterborough ali, em terceiro colocado, tinha empatado com a equipe do Wycombe, né? 3-3, um baita jogo, né? Jogo que aconteceu na casa do Wycombe, né? E para um público de mais de 5 mil torcedores, foram 6 gols, 3-3 para esse jogo. Realmente um jogo muito irado ali, com o Akinfewa fazendo 2 gols. Um jogo bem interessante que aconteceu entre o Wycombe e Peterborough. Bom, Bristol Rovers é o quarto colocado, tem 21. Flatwood é o quinto com 20. Blackpool tem 20 também, é o sexto colocado, assim fechando a zona dos playoffs. Ali temos o Sunderland em nono colocado nessa rodada. Na verdade, o Sunderland não jogou devido à data FIFA, né? Por isso está um pouco mais abaixo. Tem 2 jogos a menos que vários times ali. Mas na última rodada, quando eles foram derrotados pelo Lincoln City por 2-0. Lá na zona de rebaixamento, a gente vê o Wimbledon abrindo a zona com 9 pontos, Southend com 4 e o Bolton com -8, né? O Bolton que também não jogou, aí tem que estar com 2 jogos a menos. Bom, essa então foram os jogos aí, tudo que aconteceu no Reino Unido aí nesses últimos dias. Agradeço ao Pedro por estar comigo mais uma vez. Para você aí, segue a gente no Instagram se você não quer perder nenhuma notícia ou resultado de jogos do futebol da Inglaterra, do Reino Unido em geral. E é isso aí, Pedro. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui comigo. E até a próxima semana, galera. Deixem o comentário, compartilhem esse episódio aí com quem gosta de futebol inglês. E é isso aí. Valeu e até a próxima.